Oi, primeiro ano, tudo bem? Que bom vê-los de novo, que bom poder estar aqui falando para vocês mais uma vez. O ideal seria que vocês estivessem aí como sempre, né? Só que a gente sabe que não dá. Então, eu vou continuar hoje com as aulas aí intensivas de retomada de conteúdos que a gente tem feito essa semana. E hoje eu vou falar sobre um conteúdo que nós falamos lá no início do nosso período de isolamento, que falamos inclusive que é bem importante, bem cobrado aí nos vestibulares, que são as variações linguísticas que existem na nossa língua, tá? Então peguem o caderno, tomem nota aí, quem teve dúvida, quem não entendeu direito, aproveita esse momento aí para poder resgatar aquilo que nós falamos naquela época, tá bom? Bem, antes de falar de variação linguística especificamente com vocês hoje, eu preciso lembrar aí um outro conteúdo que nós já falamos bem lá no início do ano, que era a diferença entre língua e linguagem. Então a gente sabe que quando a gente fala de linguagem é qualquer meio, qualquer modo que a gente pode usar para se expressar, que pode ser oral ou pode ser escrito, pode ser verbal e pode ser não verbal. Então as comunidades usam aí a linguagem, seja oral ou escrita, para poder se comunicar, para poder trocar as suas ideias. E é sobre a língua que nós vamos falar hoje especificamente. Então, uma modalidade aí que muitas vezes é usada na oralidade e que por isso pressupõe espaço aí para algumas variações nesse uso dessa linguagem. Outra coisa que é importante também a gente mencionar é que a linguagem, ou a nossa língua, é uma construção humana, é algo que nós construímos para estabelecer o contato com o outro e por isso aí ela está sujeita a muitas variações, sujeita aí a várias adaptações no decorrer do tempo, né? Ela também pode ser vista como algo que identifica a nossa identidade, né? Aquilo como nós somos, aquilo que nos representa, não só como indivíduo, mas como coletivo. Então a gente já comentou aí que às vezes a gente faz uma viagem para fora e aí as pessoas pela nossa linguagem, elas sabem que nós não pertencemos àquele país. Então ela é um elemento também da nossa cultura, da nossa nação, que nos identifica por causa disso. Por ser uma linguagem humana, oral, ela acaba sendo uma linguagem viva e dinâmica e que dá espaço aí para não só divulgar, passar para outros povos nosso jeito de falar, nosso jeito de ser, mas também de assimilar coisas de outras culturas, né? E por isso tantas variações e por isso tantas diferenças. Então as variações linguísticas elas vão mostrar essa diferença, essa diversidade que existe na nossa língua, ainda mais num país como o nosso, né? Que tem uma diferença social, cultural, regional, histórica aí de um país tão grande, tá? A gente também tem que lembrar o seguinte, existe uma língua que é a língua padrão, que é a língua que é ensinada nas escolas, a língua que sempre vai seguir uma gramática normativa e por isso ela não está tão sujeita aí a mudanças, tão sujeita a diferenças, porque ela vai seguir sempre um padrão determinado para aquele povo, para aquela nação. E a gente tem a linguagem que é coloquial, que é a linguagem informal, que a gente usa no nosso dia a dia para estabelecer comunicação com os nossos colegas, até em situações às vezes formais, mas que estão muito menos presas à gramática normativa. Essa variante padrão acaba sendo também a variante de maior prestígio. A variante que segue a gramática normativa é a variante que vai ser cobrada principalmente em momentos aí que requer um contexto mais culto, que é que você mostra, inclusive, que você tem domínio da língua padrão. E é por isso que a gente estuda a língua padrão na escola. Então, a gente aprende, nesse caso, a valorizar a língua padrão, porque a gente sabe que quem domina a língua padrão é a pessoa que tem um domínio aí das regras gramaticais e que tem acesso à escolaridade e por isso ela é tão cobrada em situações de formalidade. Então ela mostra um padrão não só econômico, mas também cultural, social e por isso ela precisa ser aprendida e dominada. Bem, quando a gente fala então das variações, a gente tem, em primeiro lugar, a variação histórica. A variação histórica é aquela que, por exemplo, nós vimos nas cantigas de amigo, de escárnio e maldizer, que vai dominar aí o galego-português. Quando a gente pega, por exemplo, as cartas de caminha, a gente tem as variações aí históricas. Então, essa é a primeira variante que vai aparecer na nossa língua. Depois a gente tem a variante geográfica. A variante geográfica, algumas gramáticas mostram aí como aquela que vai ser, no caso da nossa língua como português, que é falado em diferentes países,
as especificidades dessa língua em cada país, né? Então a gente sabe que a língua portuguesa não é falada só no Brasil. Além do Brasil, a gente tem Angola, Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau. Então todos esses países também são falantes de língua portuguesa. Além disso, a gente tem as variantes regionais, que são aquelas variantes aí que podem acontecer dentro de um mesmo país. Então, no caso aqui do Brasil, a gente tem o pernambucano, o mineiro, o paulistano, o paulista, né, o baiano e, é claro, o carioca, né? Por falar nisso, eu vou deixar para vocês o link aqui da aula em que a gente tem uma participação aí do nosso paulistano mais querido, que é o Ion, falando para vocês um pouco aí sobre a cultura paulista, que faz parte da nossa variante regional. Quem quiser rever essa aula completa e a participação dele, o link tá aqui, tá bom? A gente também tem a variante que a gente chama de social ou estilística. O que acontece na variante social ou estilística? É a maneira como os grupos falam. Então, como o advogado fala, como o médico fala. No caso dessa variante, eu também posso colocar a questão da idade, a diferença de falar de um adolescente para um idoso, de uma criança para um adulto, né? Então, tudo isso entra na variante social. Além disso, eu também tenho a variante situacional, que é aquela que o mesmo falante pode adequar a sua linguagem para momentos diferentes. Então, dependendo do meu interlocutor, eu vou me relacionar de uma forma diferente, tá? Existem outros aspectos que também são importantes a gente abordar agora que a gente está relembrando as variações linguísticas. A gente precisa compreender as variações linguísticas e que existem essas diferenças do nosso país, que existem essas diferenças de cada jeito de cada um falar, para que a gente possa usar de uma melhor a nossa língua, para que a gente possa aplicar a diferentes situações, a diferentes momentos, a variação certa para aquele momento. Não só para situações em que a culto é mais importante, mas para o momento em que a coloquial também vai ser importante, tá? E só um bom falante que tem o domínio da linguagem, que sabe aplicar em diferentes contextos, é que vai conseguir fazer isso. Obviamente, sabendo inclusive dominar os momentos em que a linguagem coloquial é importante. É preciso ter atenção também, porque o domínio da língua padrão é também um instrumento de dominação. Assim como pode ser um instrumento de dominação por aqueles que têm preconceito com o outro, ele também vai gerar discriminação social. Então a gente tem que lembrar sempre que cada um tem um jeito diferente de falar e que, sabendo aplicar a língua padrão no momento correto, todas as variantes precisam ser respeitadas, todos os grupos sociais precisam ser respeitados, toda a linguagem, o jeito de falar de cada região precisa ser respeitado. E falando nisso, obviamente, isso é biscoito, isso é biscoito e isso é biscoito, tá? Para quem tem dúvida ainda. Vai ficar também para vocês o link completo dessa aula aí que nós falamos lá no período antes das férias, caso você queira rever com mais detalhes tudo que nós falamos daquele dia, sobre as variantes aí linguísticas da nossa língua portuguesa. E para encerrar essa aula, tem caderno de atividades, exercícios 30 e 31, 35 a 39, 46 e 49 a 52. Beijo! Aproveitem aí esse momento de revisão e qualquer coisa entre em contato com a gente, vocês já sabem, pelo Moodle, tá bom? Tchau!